Fala pessoal, tudo bem? Olha, veja bem, nesse vídeo vamos falar hoje tudo que você precisa saber sobre o tamoxifeno, tá? Vamos falar o que é, para que serve o tamoxifeno. Vamos falar ali brevemente também os cuidados, né? Os usos na TPC, tá? Falar também sobre mulher, pode utilizar sim ou não? O que vocês acham? Comentem aí quando utilizar o tamoxifeno, os efeitos colaterais que ela promove, né? E sobre doses, né? Então tudo isso nesse vídeo sobre o tamoxifeno, beleza pessoal? Bom, primeiro temos que começar, né, dizer que o tamoxifeno, né, ele pertence aos SERMs, né? Aí você me pergunta, o que é SERMs, Kelvin? Significa os moduladores seletivos de receptores de estrógenos, tá? Esse seria a palavra dos SERMs, beleza? Então percebemos assim que o citrato de tamoxifeno, né? Esse SERMs, ele pode ser um excelente aliado ali em muitos protocolos de esteroides anabolizantes, tá? Bom, foi criado, digamos assim, na década de 60, né? Ou seja, muito tempo atrás, né? Ou seja, muita longa data, certo? E foi criado para tratamento de infertilidade feminina, tá? Nas mulheres, em primeira instância, né? E logo já na década de 70, né? 10 anos depois, foi aprovado para a utilização, né? Contra o câncer de mama, tá? Na década dos 80 aproximadamente ali, começou a ser difundido na utilização no fisiculturismo, né? O pessoal da old school ali, não a fim de, digamos, de combater, né, o excesso de estradiol no corpo, né, devido ao aumento da testosterona, né? Que até então, antes daquela época, a galera utilizava muito a DECA, né, decanoxidandrolona, com o qual tinham medo da retenção hídrica com texto, né? Aí quando descobriu o tamoxifeno, começou-se a utilizar mais a testosterona, né, utilizando também ali o tamoxifeno para poder amenizar, né, digamos, a conversão assim do excesso de testosterona em estradiol, né, podendo assim ter menos risco de ter ginecomastia. Para quem não sabe, né, o estradiol, ele é um hormônio feminino, né, e quando ele está em excesso no teu corpo, digamos que ele aumenta, né, digamos assim, a oleosidade de pele, aumenta também assim, gerando acnes, espinhas, etc, né? E também melhora a lubrificação articular, pessoal. Então, citando isso, aí você percebe que ter o estradiol assim muito alto é ruim, né? E ter o estradiol muito baixo também é ruim, com o qual vão sempre ter níveis adequados, estáveis, tá? Então, bom, né? Porque se você pensa comigo, né? Porque se você fica com a articulação ressecada, né? Seria basicamente sinal de estradiol muito baixo, tá? Então, tem estradiol assim, ter, né, o estradiol muito baixo pode, digamos assim, você ter bastante problemas, né? Também no teu perfil lipídico, né? Ou seja, no teu colesterol, né? Tanto no teu HDL, que é o colesterol bom, e também no teu LDL, né? Que é o teu colesterol ruim, beleza? Uma coisa que há de citar também, na década de 80, né? O citrato de tamoxifeno, ele veio num cenário assim, onde permitia os atletas, né? Eu falei antes, aumentar as doses, né, da testosterona, né? E permitia assim aumentar com segurança, né, as doses, tá? Sem causar ginecomastia, né? E isso não é novidade para ninguém, tá? Então, você tem que entender que o tamoxifeno também tem um efeito de antiestrógeno, tá, galera? Digamos no hipotálamo, né? Então, digamos no nosso hipotálamo. Agora você me diz, que isso importa? O que tem a ver hipotálamo com não sei o que, tamoxifeno? Bom, no hipotálamo, né, e na hipófise, ele assim atua como, digamos, bloqueando o estrogênio, né? Então isso evita ali o feedback negativo, né, por sua vez, de estrogênio, né, nessa região, tá? Então quando você inibe, digamos, o feedback,
negativo, né, nessa região. O que acontece é que o tamoxifeno acaba, digamos, estimulando o LH, né, que seria o hormônio lutesiante, né, e também o FSH, né, que seria também ali no caso o hormônio folículo estimulante, tá? Então o LH e o FSH, né, por sua vez, eles podem estimular a produção de estrogênio, né, e também da testosterona, tá? Então é bem interessante saber isso. Sobre os cuidados, galera, né? Vou falar um pouquinho sobre os cuidados, né? Tem que cuidar bastante, porque se você jogar doses assim muito altas, né, de tamoxifeno, né, para controlar o estradiol, você pode baixar o que se chama, digamos assim, o IGF-1, né? Também aumentar o SHBG, né? Já falei várias vezes sobre o SHBG, né? Pode também diminuir a sua testosterona livre, com o qual não seria interessante, né? E apesar de aumentar a testosterona total, tá? Daí você começa assim a passar a se dar conta que vai ter malefícios, né? Jogar uma quantidade alta de anti-aromatase, né? Sem necessidade, tá, pessoal? Isso tanto o tamoxifeno quanto outros, tá? Por exemplo, outros inimigos. Esse aqui é um bloqueador da enzima 5-alfa-redutase, tá? E tanto o tamoxifeno quanto o anastrozol, exemestano, etc. Tudo em excesso não é bom, tá? Tem que ser o justo e necessário ali para fazer a sua ação, né? Então tem que cuidar muito, tá, pessoal? Porque tudo em excesso não é bom. Aí você pode ter malefícios, né, nos seus resultados e também no teu eixo. Então tem que cuidar. Em questão da TPC, galera, é necessário utilizar tamoxifeno mais clomid? Recebi essa pergunta já, tá? Eu penso o seguinte: não é obrigatório sempre utilizar tamoxifeno mais clomid, né? Eu penso o seguinte: HCG sempre como primeiro lugar, né? Como segundo lugar eu colocaria, Kelvin, né, colocaria o tamoxifeno, tá? Mais importante que o clomid, tá? O que mais? Em vez de utilizar clomid mais tamoxifeno, eu prefiro optar pelo tamoxifeno. Agora, porque pensa, agora, tem pessoas que gostam de utilizar as duas juntas. Eu não vejo errado, pode misturar doses baixas de uma e outra, sim. Mas eu penso que não faz sentido você utilizar dois SARMs, né, na TPC, entendeu? Então, melhor priorizar sempre o HCG, mas ou o clomid ou o tamoxifeno. Eu priorizo o tamoxifeno, eu indico isso, tá? Pergunta muito esperada agora pelas mulheres, né? Mulher pode utilizar tamoxifeno na TPC? Sim, tá? Sim, pode sim. E eu penso que às vezes deve, né? Dependendo. A fim de, pensam comigo, devolver, né? Voltar a ovulação na mulher e evitar rebotes também, né? A conta do estradiol muito alto. Então, né? Que pode acontecer ali, no caso, na TPC feminina, tá? Então, na verdade, as mulheres, elas, assim, os efeitos colaterais, muitas das vezes, pessoal, vem depois do uso de esteroides anabolizantes, não durante, com o qual tem que ter muito cuidado, tá? Rapaziada e mulherada que me assiste, olha só, evidentemente vocês têm que saber que o tamoxifeno é uma droga, né, um medicamento que atua assim, efetiva, né, ou seja, que você vai poder utilizar assim numa fase de TPC, tá? Então, né, o tamoxifeno também tem uma ação assim no nosso fígado, tá? E quando ele faz isso, né, digamos que ele tem assim uma tendência a melhorar o perfil lipídico, tá? Bom, efeitos colaterais do tamoxifeno. Ótima pergunta também, né? Eu separei aqui no quadro. Bom, poucos efeitos colaterais, tá, galera? Se tem visto com a utilização do tamoxifeno, né? Porém, como eu falo, tudo a dose dependente, né? Se tá com uma quantidade de hormônio, digamos assim, eu classificaria, né, o tamoxifeno para você cuidar de problemas leves, né? Então, muitas vezes o tamoxifeno, em muitos ciclos de iniciantes, utiliza o tamoxifeno e beleza, legal, é bem-vindo. Quando a utilização de hormônio é mais alta, né? Então eu recomendo, né, fazer a utilização de anastrozol ou bem, por exemplo, letrozol ou bem o exemestano, né? De preferência dos três eu prefiro anastrozol, tá?
E então, assim, a dose do tamoxifeno, né, pelo que eu venho observando segundo estudos, né, não é nada relacionado à prática, tanto porque o tamoxifeno, igual que qualquer outra substância, tem que saber usar, né, não adianta sair tomando igual água, igual caramelo, igual bala, né, então, igual chicletes, então tem que cuidar, tá? A dose observadas está entre 10 a 20 miligramas ao dia, né? Mas igual eu falei, tudo depende relativamente ao ciclo que você fez, tá? Alguns casos já vi também pessoas utilizar 30 miligramas, né? Porém não creio que ninguém utilize mais que 40 miligramas em casos mais avançados, né? Bom, vi relato, né, também de que o tamoxifeno, né, pode diminuir a insulina como fator de crescimento 1, ou seja, o IGF-1, tá? Então, por isso, né, que muitos fisiculturistas evitam, né, a administração, ou seja, tomar, né, o tamoxifeno durante o uso de esteroides anabolizantes, pelo fato de que poderia atrapalhar os ganhos, né? Porque se baixa o IGF-1, consequentemente, não é bom, né? Então, né, mas por isso que usa-se muito mais o anastrozol do que o tamoxifeno no mundo do bodybuilding, tá? Apesar que o tamoxifeno também, né, muitas pessoas utilizam como estratégia durante alguma semana, em algum período de tempo do ano, né, durante o ciclo, para poder ali manter os receptores abertos, etc, né, e tudo mais. Nada em contra. Por isso eu digo que o anastrozol, né, ou o letrozol, ou até mesmo o azemestano poderia, digamos assim, controlar a ginecomastia, né, pelo aumento do estrogênio, sem ter que utilizar o tamoxifeno, tá, pessoal? Então é isso daí, isso é tudo, acho que eu falei tudo já, tá? E isso daí é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Podem compartilhar, né, para poder, quem quiser saber mais, beleza? Só mandar uma mensagem, alguma pergunta que quiserem aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!